Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pet Podcast, terceira temporada. E hoje a gente tem um convidado muito especial, porque é um tema muito pedido. Eu sou Caroline e junto com os nossos convidados a gente compartilha muitas informações para tornar o dia a dia do seu pet muito melhor. E eu sei que os problemas de pele são os mais comuns que a gente vê na consulta veterinária. Coceira, alergia, vermelhidão. E hoje a gente está com um dermatologista, com o Dr. Joaquim Diogo, para conhecer quais são as melhores formas de tratar esses problemas. Seja bem-vindo, Dr. Joaquim. Obrigado pelo convite. Espero que a nossa conversa seja uma conversa bem produtiva e descontraída, claro. Isso aí. A gente foca em dar várias dicas para facilitar esse dia a dia, porque a gente entende que o cuidado ali, a diferença está nos detalhes, né? Então, hoje a gente vai falar sobre pele, sobre esses problemas que são bem comuns, né, na rotina veterinária. E para a gente começar, para contextualizar, você me fala um pouco quais são os sinais dermatológicos mais comuns que a gente encontra nos pets. A parte dermatológica, ela vai corresponder, tem estudos que chegam a mostrar para a gente até 70% da casuística de uma clínica. Então, o que a gente mais vai observar são as causas alérgicas. Então, coceiras, vermelhidões, escamação, queda de pelo. Então, tudo isso que eu falei são sintomas, são sinais de que esse animalzinho vai ter provavelmente um quadro de alergia que vai corresponder aí por boa parte do que numa rotina dermatológica, que já é muito grande, vai corresponder aos quadros alérgicos. Então, quando já está com esses sinais, está com uma coceirinha, você observa a pele mais vermelha ou algum edema, já é indicado levar no dermatologista. Sim. A gente, literalmente, a gente preconiza para que qualquer alteração que ou incomode o responsável, mas principalmente incomode o animalzinho, tem que levar já no início, principalmente pensando em causas alérgicas, são coisas que vão evoluir muito rápido. Existe um quadro que a gente chama de dermatite úmida aguda, que é muito frequente o responsável chegar no consultório e falar assim: nossa, eu saí para trabalhar, voltei pro almoço e tava já assim, uma ferida grande, úmida, avermelhada, coçando, às vezes ela pode estar até doendo de tanto que o pet traumatizou com a unha, e é um quadro de evolução muito rápida mesmo. Então, e está associado a quadros alérgicos. Então, é um sintoma de uma causa maior, que no caso aí é a alergia. Então não pode esperar, viu? Não coisa pode esperar. Diferente, corre para o dermatologista. Exatamente. E é importante que vocês saibam que tem essa especialidade na veterinária, se você não conhece. Tem a especialidade de dermatologia e que os problemas de pele a gente indica sempre um especialista, né? Exato. E dentre os problemas de pele assim, que eu vejo mais comuns está a dermatite atópica. Me fala um pouquinho do que é, para eles entenderem o que é, como que aparece nos pets. A dermatite atópica, ela vai ser Tem pesquisador que fala que é doença, tem pesquisador que fala que é síndrome, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, é uma doença de pele multifatorial. Então, a gente vai ter envolvimento de dano de barreira cutânea, e aí vai trazer uma série de consequências para a pele, um quadro alérgico e um quadro de desbiose. Então, o que seria essa desbiose? Seria o desequilíbrio dos fungos e bactérias da própria pele. Essa parte vai fazer com que essa pele fique infeccionada várias vezes ou de forma muito prolongada. Então, vai acontecer o que a gente chama de piodermite de recorrência. O quadro alérgico vai acarretar na vermelhidão, coceira e tudo mais. E o dano de barreira é literalmente essa última camada de pele que a gente tem em cima do corpo, é igual nos animais. Essa camada ela serve para proteger todas as outras. No paciente com dermatite atópica, ela é toda furada, por onde vai facilitar a entrada de alérgenos, fungos e bactérias. Então, isso aqui tudo agrava tudo que eu já falei. E vem ainda com o problema do ressecamento. Então, é uma doença que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, por isso que tem pesquisador que fala que é uma síndrome. E, claro, o tratamento vai vir junto com o que mais afeta, o que está acontecendo. Então, ele sempre é individualizado. E normalmente é um tratamento de uso contínuo, né? É de longo prazo. Para a vida inteira. Longo prazo, porque não tem cura. Principalmente essa parte de hidratação, né? Isso. A hidratação, cuidado com o ambiente, cuidado com a alimentação, cuidado com
o banho, porque o banho, ele, mais que um cuidado que, por estar vivo esse animalzinho, ele vai precisar, porque a gente vai usar como ferramenta de terapia. E aí a gente usa uma forma mais suave de banho, com produtos específicos. Dá até para fazer uma hidratação durante o banho, recomposição barreira cutânea para impedir a entrada de alérgenos, fungos e o ressecamento. Então, são muitas coisas também que envolvem o tratamento. Eu sou atópica, né? Então eu sei quanto que eu preciso tratar e vou tratar a minha vida inteira. Mas o meu, principalmente, eu tenho essa parte de ressecamento e coceira. Se eu não me hidrato, eu fico coçando muito, principalmente costas, braços. Então, assim, eu sei que a hidratação, e fico imaginando quanto não hidratar esse pet, o quanto que deve dar uma coceira nele, né? Tem essa ligação de hidratação e coceira? Tem essa ligação, exatamente porque existe a questão do dano de barreira. É ainda uma polêmica muito grande dentro do meio científico, que a gente não sabe ainda se o dano de barreira ele é primário, igual em humanos, que ele acontece primeiro para depois as lesões aparecerem, ou se realmente a alergia vem, a inflamação vem e danifica essa barreira depois. Então, a hidratação vai fazer bem para os dois, né? Se ela veio primeiro ou se ela veio depois. Exatamente porque eu vou conseguir reconstituir aquela barreira cutânea. Não é como eu posso dizer, não é a monoterapia, não é isso sozinho que vai resolver o problema. Sim. Mas isso é ferramenta fundamental para trazer conforto, alívio da coceira e melhoria do sintoma. Esse nem estava, mas eu perguntei porque como eu tenho atopia, eu tenho essa parte de ressecamento e coceira, então isso é uma coisa que eu tenho muita dúvida. E quando eu era criança, não tinha tantos hidratantes, tantas coisas como tem hoje. Acho que hoje a gente tem muito mais recursos para tratar, muito mais coisa, tanto oral quanto tópica, para melhorar, tanto para humano quanto para veterinário. Sim. E eu sei que, e lá no nosso YouTube tem um vídeo de hidratação que ele é um dos mais vistos. Acho que ele tem mais de 200 mil visualizações, que eu acho que é um tema que as pessoas têm muita dúvida, elas querem muito saber como que é. E aí, assim, dentro desse meu processo, e eu sei da atopia também, como você falou, desenvolvem alergias, né? Isso. A gente é mais propenso a ter alergias. Eu tenho alergia a alguns tipos de corante, eu não posso usar alguns tipos de sabonete. Colorido, então, nem pensar. Não posso, eu vejo cor, sai correndo. E aí, nessa parte de alergia, você acha que trocar a ração, mudar a alimentação, o que isso interfere na alergia? Porque eu sei que tem tipos de alergia, né? Isso. Então, assim, os estudos mostram que pode haver um envolvimento alimentar. Então, a dermatite atópica, como eu falei, tem pesquisador que diz que é uma síndrome, então a gente tem que observar ao que esse paciente é alérgico. Normalmente, na grande maioria dos pacientes, vão ser alergias a alérgenos do ambiente. Alimento pode ser um precipitador de crise. E quando a gente fala de alergia única a alimento, a gente está falando de pouquíssimos casos, mas aproximadamente 4%. Então, muitas vezes, e é o bem rotineiro chegar no consultório, porque eu já troquei ração, porque eu já tirei o frango, porque eu já tirei isso, eu já tirei aquilo. E muitas vezes o paciente não tem nada alimentar. Pode ser que ele desenvolva depois, numa outra fase da vida, sim, mas o foco maior é a pele, cuidado com a pele e alérgenos do ambiente. Então, normalmente um cão, ele vai ter, um gato também, ele vai ter alergia a 3 coisas. O humano vai ter alergia a metal, a plástico, enfim, moléculas pequenas que a gente fica falando, mas o cão ele vai ter alergia ali a 3 coisas. Né? Os alérgenos do ambiente, os insetos, né, picadas de pulga, carrapato, mosquito, enfim, e alimento. Então, a gente vai focar nessas 3 coisas para a gente conseguir fazer a triagem, que a gente chama. Então, chega um paciente com suspeita de alergia. O diagnóstico é clínico, então a gente junta essas informações. Sim. Então, normalmente se inicia após o primeiro ano,
A gente, claro, vai ter pacientes que vão se iniciar antes, vão iniciar bem depois, mas normalmente inicia após o primeiro ano de vida, e aí começa a lamber uma pata, começa a coçar uma orelha, são os primeiros sinais que normalmente o responsável ou vai ignorando, ou vai assim, é normal, e aí isso vai se agravando, se agravando, se agravando, e aí chega até a gente. E as pessoas acabam colocando muito a culpa na comida. Tem que ir com calma, que a comida nem sempre é a vilã. Eu acho que é a primeira coisa que a gente pensa, né? Acho que é uma coisa alimentar, mudei uma ração e deu isso, mas já é um problema que vem ao longo, né? Isso. Que não foi observado. Às vezes é uma coincidência mesmo de uma troca de ação ou de uma troca de alimentação que gera uma alergia. Mas eu acho que o primeiro momento, assim, a gente acha que tudo é da comida, né? Exato. E aí, a troca da ração, o uso de um alimento hipoalergênico, é muito importante que as pessoas tenham a ciência que é uma etapa diagnóstica. Não necessariamente esse animalzinho vai ter que comer aquele alimento para o resto da vida dele. Então a gente faz essa etapa, se fecha o diagnóstico de que há envolvimento alimentar ou de que realmente existe alergia a alimento, e aí eu começo uma pesquisa para saber qual alimento é que ele tem, que ele tem alergia, para que ele não fique comendo um alimento hipoalergênico para o resto da vida. Sim. Então, a gente identificou que o Zequinha tem alergia a frango, ovo e arroz. Beleza, agora eu vou procurar uma ração que não tenha frango, nem ovo, nem arroz. Tem uma ração de marca X que realmente ele se adaptou e não tem esses alimentos. Segue a vida. Agora, uma pergunta também minha. O que eu observo é quando eles identificam algum sintoma e automaticamente vem para essa causa alimentar, que eles trocam a ração por uma hipoalergênica por conta própria. O quanto isso é bom e o quanto isso é ruim. Porque você está trocando por sua conta, às vezes nem é isso, né? Eu fico pensando, mas, poxa, trocou, porque a gente recebe muito isso lá na farmácia. Ele está coçando, aí eu troquei a ração por uma hipoalergênica que me indicaram, porque deu certo no outro. Quanto isso é positivo ou negativo? Isso é péssimo, porque como eu falei, 4% dos casos. Pois é. Se o seu animal caiu nesses 4%, vai dar certo. Os outros 96% não vai dar. Por quê? Porque aquilo que eu falei, se eu tenho um dano de barreira, eu vou ter entrada de alérgenos do ambiente, eu vou ter entrada de fungos, bactérias da própria pele, que se eu não tratar aquilo ali adequadamente, eu vou trocar a ração, mesmo que esse paciente tenha algum envolvimento alimentar, eu tenho alergia e a piodermite e as outras coisas ali causando prurido e ele vai continuar se coçando. Então, muitas vezes a pessoa troca a ração, a melhora é tão pequena, se ele realmente tem um envolvimento alimentar, que ela não percebe, aí ela desiste da ração, volta para o convencional, não trata a pele como ela precisava ser tratado, e vai só se prolongando esse paciente ainda se coçando. E ela gasta dinheiro sem resolver o problema, então é melhor que você já encaminhe direto, em vez de trocar por sua conta, já vai direto no especialista para saber o que efetivamente tem e comprar o que precisa, né? E aí a gente evita o terror do dermatologista, que é a cronificação desse processo. Quando a gente tem a cronificação da alergia, a pele ocorre o que a gente chama de remodelamento dérmico. A pele ela começa a engrossar, escurecer, descamar, fazer tudo aquilo que a gente já vê num paciente que está sendo tratado ou não está sendo tratado, né, que está enfrentando aquilo ali por muito tempo. Esse remodelamento não ocorre também na questão imunológica. Eu começo a ter ativação de várias outras vias inflamatórias, então fica um paciente muito mais difícil de se controlar, principalmente sem acesso a medicações. Sim. E, entrando nessa parte de medicamentos, de tratamento, eu queria que você me falasse um pouco de como o medicamento manipulado ajuda na sua rotina dermatológica. Vai me ajudar em muitas fases, principalmente porque assim, a gente fala muito de pele, e até às vezes o próprio dermatologista veterinário esquece que a gente cuida, que é o dermatologista veterinário que cuida dos ouvidos também. Então, e os ouvidos estão muito envolvidos no processo de alergia. E é muito frequente chegarem principalmente as otites crônicas. Como eu falei, o processo de cronificação do processo atrapalha muito. Então, o que era para ser um tratamento ali de otite, 15 dias, 2 semanas, quando ele cronifica e a gente começa a ter o remodelamento dérmico, as alterações lá dentro, a gente pode ter estreitamento de canal, estenose,
otite média, interno e por aí vai, o que era um tratamento de 2 semanas começa a passar para 30, 45, 60. Por quê? Porque houve cronificação desse processo. Então, a manipulação, a gente, na parte otológica, se usa muito, muito, muito. Tanto no tratamento para que o responsável faça em casa, como nos processos de lavagem de ouvido, com a manipulação de alguns ativos para destruição de biofilme e tal. Então, a gente usa tanto em procedimentos de autoendoscopia, no tratamento aí desse cãozinho ou desse gato a longo prazo, com soluções de limpeza, com os produtos de tratamento ali, onde a gente vai colocar um antibiótico, antifúngico, mas principalmente antibiótico, alguns agentes que sejam destruidores de biofilme, que a grande batalha dos ouvidos é o biofilme de resistência bacteriana. E, claro, eu quero individualizar um tratamento, um hidratante para um gato ou para um cachorro que é muito sensível, que ele não se adapta muito bem a qualquer veículo. Então, eu vou tentar adaptar para que seja um spray, que seja reparador de barreira cutânea. Então, eu coloco eu fico brincando que eu faço a minha alquimia, que eu brinco de farmacêutico também. Eu sempre digo, tá certo, dá para manipular? É que é a grande interação, né, do veterinário e do farmacêutico, acho que é muito positivo para o consumidor, né, para o dono, pai, mãe de pet, e para vocês, porque a gente consegue personalizar naquela demanda, do jeito que ele precisa, na forma. Muita gente não sabe, mas pode fazer shampoo, espuma, loção, spray, o que melhor se adapta ali àquele animal, que consegue melhorar na rotina, porque eu acho que o mais importante do tratamento dermatológico é você achar ali um tratamento que facilite que ele consiga fazer. Eu amo manipular a mousse para muitas coisas, mas principalmente lenço umedecido. Ai, lenço eu adoro também. porque é uma coisa que, principalmente os bulldoguinhos, né, que tem muita dobra no rosto, a pessoa já voltou do passeio, ela quer limpar as patinhas, que precisa. A gente está falando de cães alérgicos, né? Então, quer limpar as patinhas, aí ele já está ali, já limpa um focinho, umas dobrinhas do rosto, tudo com o mesmo produto que, dependendo do que a gente coloca, dá para fazer tranquilamente. Então, a mousse e lenço umedecido são as coisas que eu mais... preferidos. São os que eu mais prescrevo. E a gente entra, antes da gente entrar numa parte que eu adoro, que é de mito ou verdade, a gente conversou, tive a oportunidade de conversar com você antes, e você falou muito sobre câncer de pele. Né? Eu sei que você tem essa especialidade. E foi assim, uma novidade, não uma novidade, mas eu não achava que tinha tanta incidência em animais, câncer de pele, e acho que as pessoas também não têm essa visão de que tem tanto, porque a gente também não tem, acha que o câncer de pele é um dos que menos acontecem, mas ele é muito comum. Ele é muito comum. Me fala um pouquinho sobre esse câncer de pele e o que ele precisa cuidar para que o animal não tenha isso. Então, assim, só para vocês terem ideia, na rotina clínica geral, é a dermatologia que corresponde à maior parte dos casos. Dentro da dermatologia, a maior parte dos casos é alergia. A segunda é o câncer. Então, dentro das doenças de pele, o câncer de pele vai estar ali em segundo lugar. Né? Então, tem grande importância. Em humano, é o primeiro. Né? Acho que é o primeiro. É o primeiro e depois vem câncer de mama, próstata, não tenho certeza, mas eu tenho certeza que é esse do primeiro. Existem muitas diferenças e muitas coisas parecidas, mas assim, por exemplo, nos cães, o câncer que mais acontece é o mastocitoma. O mastocitoma está muito relacionado a doenças alérgicas. Então, literalmente, é o mastócito, que é a célula estimulada no processo de alergia. Então, uma das coisas que a gente sabe que tem esse poder de indução de câncer é a inflamação crônica. O paciente alérgico é um paciente inflamado crônico. Então, o que eu posso fazer para impedir com que ele apareça? Além, claro, de investigação familiar e tudo mais, que é praticamente impossível, dependendo, às vezes, da onde você compre ou da onde você pega esse animalzinho, mas controlar essa inflamação, controlar esse quadro alérgico. Então, já começar esse acompanhamento certinho com o dermatologista, principalmente
para que ele consiga fazer o acompanhamento. E em gatos, o primeiro colocado vai ser o carcinoma de células escamosas, ou o pessoal também chama de carcinoma espinocelular. Esse é muito prevenível por conta que ele tem relação com o sol. Então, uma das coisas que a gente não tem tanto hábito de estimular, e que na medicina humana já é uma coisa que os dermatologistas batem há muitos anos, é o estímulo de uso de proteção solar. Então, gatos brancos, cachorros também, claro, né? Animais de pelagem branca, de pele branca, é importantíssimo que a gente, na consulta pediátrica, naquela primeiro contato lá para fazer as vacinas, que a gente começa a falar de prevenção de pulga, carrapato, já comece, opa, é branquinho, vamos começar a fazer, estimular a usar, ensinar a usar, que as pessoas também não fazem ideia, tipo, como é que eu vou passar protetor solar nessa pele peluda? Você não precisa passar no corpo inteiro, no caso do gato, é só nariz e orelha, então regiões de pele exposta. No cão, como ele tem a barriguinha com pele exposta, então barriga, orelha, focinho, porque a gente sabe que eles adoram o meio-dia, com aquele sol estralando, eles deitam de ladinho, e aí a gente começa, onde a gente mais vê a incidência desses tumores é aqui na lateral da barriguinha, porque normalmente é onde eles estão pegando mais sol. Isso foi, quando você falou comigo, eu acho que as pessoas não dão tanta atenção a isso, e hoje a gente tem várias formas de manipular o filtro solar. A gente não indica que você use o seu no pet. Exato. Que você use um próprio, ou mande manipular numa farmácia que é especializada veterinária. Então, hoje a gente tem creme, gel, bastão, várias formas que são fáceis, loção, spray, com veículos leves, principalmente como você falou, se você acha que ele vai ficar oleoso ou peguento, hoje já tem fórmulas muito leves que você consegue usar de forma muito fácil o filtro solar e prevenir essas doenças. Para gato, eu tenho gostado muito do bastão. O bastão é ótimo, né? Eu também adoro. Porque, até conversando com uma amiga que trabalha com parte comportamental, o creme, enfim, normalmente ele vai deixar uma cor branca. E isso pode causar confusão com os outros gatos. Existem protetores solares com cor. Sim. Rosa, vermelho, azul, enfim, para estimular a criança a passar no bichinho. No cachorro, tudo bem. No gato, pode causar essa confusão. Então, e o bastão, normalmente, ele é incolor. Sim. E aí, fica legal. E ele faz essa questão de proteção. E é muito fácil. O gato, a gente sabe que gato não tolera muito bem toque ou qualquer manipulação na região da cabeça. Então, ali você pegando devagarinho, desde filhote, e aí um bastão fica mais fácil de você manipular, porque às vezes se a gente vem com um creme, você vai ver, vai ter protetor solar na cabeça do gato, no teto, em você. E aí o bastão é mais fácil, se você conseguir segurar e passar com ele. E ele depois. tem um formato mais largo e tem um menorzinho que... é um redondinho bem fininho que é facinho de você ali delicadamente passar e fazendo um carinho passando sem ele perceber, né? Mas o importante é usar, né? Exato. E ele dá certinho, tem essa região entre as orelhas e os olhos, que é meio... Eu fico brincando que é a calvície do gato. Ela tem uma área de menor densidade de pelo. Tem que passar ali também. As pessoas esquecem dali. Isso é importante. Do mesmo jeito, em cães, as pessoas passam no nariz e esquecem que tem a região aqui da ponte nasal, que a gente chama. Então, tem que passar aqui também. Um exemplo bem grande é o Bull Terrier. Aquele cão que tem essa parte do focinho bem longa e curvada. Pode passar com gosto ali. E normalmente as pessoas querem o quê? O branco. Verdade. Dessa raça, eles adoram o branco. Colorido. Se for o piratinha, né? Aquele que tem um olho branco, um olho preto. Eles gostam assim. O piratinha, o todo branco. Ou todo branco. Verdade. São os que mais dão problema. E que se você tem dessa raça, então já começa a ver o filtro solar, consulta periódica no dermatologista também, que é importante, né? Exato. Assim, os cães de grande porte, eles vão acabar sofrendo mais porque eles acabam ficando no quintal. Então, são cães normalmente de área externa. Hoje, com a verticalização das cidades, tal, um ou outro corajoso tem um pitbull ou um bull dentro de um apartamento.
Mas, ainda assim, tem janela, tem tudo mais, e essa incidência da radiação indireta, que é o que reflete da parede, que é o que reflete do piso, também tem potencial. É verdade. Potencial, a gente está falando em potencial, a gente não está condenando ninguém. Sim. E entrando agora indo para o nosso outro bloco, que é um bloco que eu adoro, que é mito ou verdade. E aí eu vou fazer uma pergunta e você responde primeiro se é mito ou verdade, depois você dá a sua explicação. Quando eu fui buscar, né, quando a gente foi buscar com o marketing para montar esse podcast, uma das perguntas que mais tinha no Google era: posso usar pomada de humano no meu pet? Mito ou verdade? É verdade, até pode. Vai depender, claro, da composição. E, assim, aonde você vai passar. Por exemplo, pomadas, tanto da farmácia, da indústria farmacêutica, como de farmácia de manipulação, as bases, tudo é testado para que seja lambido. Sim. Pomada humana não é testada para ser lambida. Exatamente. Então, assim, se eventualmente esse pet lamber, ter vômito, diarreia, enfim, algum outro sintoma de intoxicação, enfim, literalmente, isso aqui não foi feito para você. Então, assim, é aquela coisa. Nem tudo que eu posso eu devo. Pois é. Então, assim, pode, deve. Eu não arrisco, eu não gosto muito. Então é melhor você não usar por conta própria. Exatamente. Né? Consultar o veterinário, escolher uma pomada especializada para não correr risco de lamber e intoxicar. A outra pergunta eu não sei, né, se é mito ou verdade, agora eu vou descobrir, se hoje tem mais animais alérgicos do que antigamente, ou hoje a gente tem mais diagnósticos? Eu acho que hoje a gente tem mais tudo. A gente tem mais diagnóstico, a gente tem mais animais de forma geral. Né, se a gente pegar e for olhando o crescimento do número de população, né, de animais no Brasil explodido, a gente já conseguiu ultrapassar o número de nascimento de crianças. Né, literalmente tem mais cachorro, né, pet, do que criança. Então, se aumenta o número de indivíduos, as doenças de forma geral vão aumentar também. Mas a gente meio que já tem uma explicação, que é a mesma explicação para por que tem tanta gente alérgica, que é a famosa síndrome da esterilização. O sistema imunológico, quando o indivíduo nasce, ele nasce imaturo, ele não nasce inoperante, enfim, ele nasce imaturo. Então ele começa a experimentar o mundo. E aí o que a gente faz com a criança e com o cachorro hoje em dia? A gente esteriliza tudo, limpa tudo, enfia dentro de um apartamento e ainda coloca um chinelo. É verdade. E aí esse sistema imunológico fica, eu não tenho um verme, eu não tenho uma bactéria, uma terra para eu ensaiar a minha vida adulta. O que eu tenho disponível? Eu tenho ácaro, eu tenho pólen de planta, eu tenho essas coisas do ambiente. Então eu começo esse sistema imunológico, ele começa a fazer essa interação. Claro, existe a predisposição genética para que o sistema imunológico faça o tipo de reação alérgica para que ela aconteça. Na medicina humana, principalmente, a gente tem que ter o dano de barreira. Então, a dermatite atópica, que é o que a gente mais vê em cães, tem toda uma questão genética. O ambiente, ele meio que vai determinar se esse cachorro vai se coçar com 1 ano, com 6 meses ou com 3 anos. Então, o ambiente, ele meio que vai ser o pontapé inicial para que se inicie as doenças. Né? Então, falando em alergia, que é o que mais acontece, a gente literalmente tem mais tudo. Tem mais indivíduos, tem mais fatores predisponentes para que isso aconteça e tem mais ferramentas de diagnóstico. A outra que a gente recebe muito é: banho demais piora problemas de pele nos pets? Mito ou verdade? É outra coisa que depende. Por exemplo, para dermatite atópica, como eu tenho uma incidência alta da reatividade da pele, então aquilo que caiu sobre a pele, eu consigo tirar com um banho, eu causo alívio no paciente. Então, para os alérgicos, a gente recomenda muito banho, 2 banhos, 3 banhos na semana. Agora, é um paciente que não tem nada na pele e eu, como responsável por aquele animal,
escolhi nunca dar banho, tá certo. Eu, como responsável, escolhi para o meu cachorro que não tem nada na pele, dar banho toda semana, tá certo também. Então, eu não sei como que é a interação desse animal dentro da sua casa, se ele sobe em cima da cama, se ele fica no quintal, então se ele está sempre sujo. Então, de forma geral, recomendação de banho para peles saudáveis, né? Vamos frisar muito bem isso, peles saudáveis. Para peles saudáveis de acordo com a sua e a dele, a necessidade sua e a necessidade desse animal. Então, dorme comigo agarrado na cama, vai comigo para cima e para baixo. Um banho por semana é interessante. E aí, lógico, não é só o banho. Com que produto que você está dando esse banho? Está usando algum hidratante? Está fazendo uso recorrente, né, o uso de algum condicionador? O que mais está sendo feito para que a saúde da pele e do pelo aconteça? Qual que é a alimentação? Então, não dá para a gente jogar em cima do banho a culpa de algumas alterações de pele. Eu posso induzir uma doença de pele, né, um ressecamento, uma descamação, enfim, com banho? Sim, se eu usar um shampoo muito abrasivo numa pele seca. Então, primeiro tem que identificar. É pele seca, é pele oleosa? É pelo liso, é pelo crespo? É pelo curto, é pelo longo? Eu preciso escovar todo dia ou não? Então, tem muitos outros fatores para que eu consiga dizer se o banho vai ser o responsável ou não. Entendi. Agora, aproveitando esse gancho de banho, tem uma pergunta que o mito ou verdade são o que a gente vê que é mais perguntado ali na internet. E uma das perguntas que a gente viu também era se o shampoo manipulado, ele não funciona. Não, ele funciona muito bem. É um shampoo. Né? As pessoas têm que ter ideia, né, que foi até o que a gente já conversou antes, que eu já dei aula para alguns veterinários, shampoo é um veículo. Igual um comprimido é um veículo onde eu coloco medicações, onde eu coloco coisas ali. Então, o shampoo ele é uma base de limpeza. Então, eu quero fazer um shampoo mais hidratante, coloco ativos hidratantes. Quero fazer um shampoo terapêutico, quero colocar um medicamento aqui para que, enquanto esse paciente está tomando banho, ele receba tratamento. Eu consigo colocar antisséptico, antifúngico, enfim. Então, eu coloco ali dentro. Então, eu quero fazer um shampoo suave e hipoalergênico, então eu trabalho os tensoativos para que ele faça essa limpeza mais suave possível. Então, o que vai ser isso do funcionar ou não funcionar, a gente tem que ter ideia do por que é que eu estou querendo o shampoo. Então, mais uma vez, depende. Tudo depende do que você quer, qual que é a necessidade desse paciente. E quando eu falo você quer, eu estou falando você responsável. E aí vem o que eu quero, eu como médico veterinário. Eu quero tratar essa pele, eu quero só cuidar, eu quero... não tem nada na pele, eu só quero dar um boom porque ele vai participar de uma competição de beleza. Beleza, então a gente vai usar isso aqui no shampoo, isso aqui no hidratante, isso aqui no condicionador, vai usar ou não vai usar máscara de hidratação. E aí dá pra gente brincar um monte de coisa. Então, é um mito se for usado corretamente para a finalidade correta. Exato. É isso que eu falei. É semi-verdade. A última pergunta é: cachorro que lambe muito a pata está apenas se limpando? Não. A maior parte das vezes é causa alérgica. Lógico. A gente costuma dizer assim, que causas orgânicas precisam ser investigadas primeiro, para que depois você diga que tem uma causa comportamental. Então, no que a gente já tem de estudo e observando a boa parte das vezes que a gente vê um cachorro lambendo excessivamente uma pata é por causa de uma porodermatite eczematosa de origem alérgica. Palavrão desse para dizer que normalmente é alérgico, normalmente está vinculado à dermatite atópica. Por quê? Porque é a doença de pele mais comum que tem. E é aquilo que eu falei. Normalmente vai se iniciar em pata e orelha, depois generaliza para o restante do corpo. Então, quando ele começar a lamber a pata, já é legal já encaminhar. Não é que ele está se limpando. Exato. Se começar a lamber, já leva no veterinário para já identificar logo de primeiro momento o que é, para não deixar piorar ou virar crônico, né? Exato, porque é muito frequente. Às vezes eu tô no consultório e pergunto, tá lambendo pata? Tá lambendo normal. Aí eu fico, o que é normal? É muito, assim,
Vou usar a palavra engraçado, porque eu não tô me vindo outra na cabeça. Mas é muito engraçado, porque o cachorro sempre lambeu, e aí na cabeça do responsável tá lambendo normal. O normal é sempre estar lambendo. Então, o normal é nunca ter lambido. E aí, então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado com até o que a gente pergunta. Tá lambendo pata? Tá lambendo normal. Ou seja, sempre lambeu. Aí a gente abre os dedinhos, tá lá, eczematoso, com crosta. Aí você fica, tá lambendo. Então, assim, tem que até saber perguntar pro responsável né, o que seria normal para ele. E aí, muitas vezes, realmente, tá no iniciozinho, tá começando a lamber mais, e é um animal branco. A pessoa fica assim, nossa, mas ela sempre foi tão rosinha. Não existe isso de sempre foi rosinha. Ele sempre foi inflamado. E aí começou a coçar, começou a aparecer as lesões agora. Então, por isso que eu falei, a consulta pediátrica, ela é essencial para que a gente já comece a estimular os bons hábitos. Prevenção de pulga, banho adequado, na frequência adequada, com produto adequado, os hábitos de vida adequados para uma vida saudável. Então, assim, quando a gente fala de pele, a gente está falando de todo um organismo. Por quê? Porque é o maior órgão do corpo, é ele quem reveste e protege todos os outros. Sem pele não há vida, né? Tanto é que quando a gente vê assim, a pessoa se queimou e tá na UTI, quadro gravíssimo. Nossa, gente, mas ela só se queimou. Ai, tantos % do corpo queimado. As pessoas imaginam que vai ficar só uma cicatriz. Não, essa pessoa corre risco de morte iminente. Porque ela perdeu a barreira de proteção. Então, ela está exposta a infecções, ressecamento, enfim. Então, a pele, nessa consulta pediátrica, normalmente ela é muito negligenciada. Então, a gente tem que olhar e falar, é shih tzu, filhote. Eu já estou vendo que tem um vermelhinho aqui na boca, ele vai se coçar quando chegar na fase adulta. Então, olha, vamos começar já a estimular o uso de um produto hidratante, de um repositor de barreira cutânea desde pequenininho. Já vai olhando os ouvidos, começou a lamber patas, você já fica esperto. Então, é paciente branco, gatinho branco que veio para a primeira vacina. Opa, já vamos começar a estimular o uso do protetor solar. Então, se no final desse podcast, quem está assistindo, pegar essa informação na consulta pediátrica, dar mais importância para a pele, pronto, acabou. A nossa conversa já ganhamos. Já ganhamos. E eu, como pessoa que trabalha com dermatologia, já estou muito satisfeito. A minha pergunta final era exatamente isso. Qual seria o principal conselho para os tutores? Eu acho que você já deu, né? Observem seu animal. Então, assim, literalmente, os mínimos detalhes. Às vezes, você não está vendo algo, ou só você está vendo algo. Uma vez eu atendi, há muitos anos atrás, quando eu fazia clínica geral, uma senhora já de idade, tinha 8 gatos, e ela chegou e falou, esse gato tá estranho. E peguei, examinei, tava gordinho. Falei, mas estranho como? Ela, não sei, ele não me olha mais como antes. Falei, caramba, e agora? Então, vamos lá, exame físico, tal, nada. Falei, olha, aparentemente não existe uma queixa plausível para eu, sei lá, não tá com vômito de diarreia, vamos fazer um ultrassom. Então eu preciso fazer um exame geral. E foi exatamente o que eu fiz exame de cabo a rabo, esse gato tinha linfoma intestinal. Nossa. E estava muito no início, a gente conseguiu o tratamento, a sobrevida foi maravilhosa, porque o gato não olhava mais para ela como antes. Então, assim, se só você tá vendo isso, a sua intuição tem um porquê e vai embora. Do mesmo jeito quando a pessoa chega por uma queixa, durante a consulta eu vejo outra, e eu vejo que aquilo é importante, e a pessoa começa, não, mas eu vim por conta da orelha, o que você quer vendo, investigando essa verruga aí que tá aí já há um certo tempo? Então, essa verruga precisa de investigação. Gente, confia na gente. Exatamente. Confia na gente que a gente confia em vocês também.
Esse papo foi ótimo. Acho que a gente poderia ficar horas e horas falando, ter parte 1, 2, 3, 4, porque eu acho que é um tema muito importante. Não negligencie essa parte de pele, porque tudo isso interfere muito na qualidade de vida do animal. Então, muito obrigada por todas as dicas, pela sua participação. Para você que está de casa, se você gostou, né, que está vendo, assistindo ou ouvindo, se você gostou, compartilha com seus amigos, nos grupos que você conhece. Segue a gente para já receber o próximo podcast, porque tem muita informação que vai ajudar e melhorar a qualidade de vida do seu pet. Então, eu espero vocês no próximo. Muito obrigada, Joaquim. Eu que agradeço o convite. Vou deixar contigo a lista de temas. Nossa, tem porque muitos. Acompanhamento pediátrico é um tema que dá um podcast de 2 horas. Precisamos, porque eu acho muito importante. A prevenção de alergias, prevenção de câncer, tudo isso dá pra gente ficar um tempão aqui conversando. E se você quiser saber mais informações, vai aparecer na legenda o Instagram do Joaquim. Ele usa uma metodologia muito legal para fixar, né, as informações. Vocês vão amar. Segue ele. Se quiser procurar ele para consulta, tá aí disponível o contato dele. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo. Até o próximo. Até o próximo, gente.